agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estão nos ouvindo ou até mesmo assistindo nesse momento e dizer que o Senhor Jesus, Ele abençoe você e sua família. Estamos aqui, hoje é o dia 30 de novembro e sabemos que estamos terminando já o penúltimo mês do ano, começando já aí dezembro, já está às portas. E a gente fala, nós lemos um texto aqui breve que fala de odres novos e vinho, vinho novo, vinho velho, odres, e fala tudo sobre a diferença do novo e do velho, que muitas vezes pode trazer um contraste, um choque. E nós gostaríamos de falar nessa tarde. E nesse texto aqui, Jesus, ele se preocupa em falar que não se pode colocar um vinho novo em um odre velho, porque essa experiência ela não dava muito certo, ela pode não dar certo por algum motivo. E nós vamos ver qual é esse motivo. Eu gostaria que você ficasse firmado aí, firme na palavra, se preparando aí já para, vamos dizer que faltam 31 dias aí para o final do ano, e a gente sabe que o ano foi passando, está passando, e a gente vai se despedir desse ano muito em breve, e é aquela coisa, o ser humano ele sempre procura novidades. A gente sabe que aquilo que é novo, aquilo que traz novidade, revigora a nossa vida, revigora o nosso coração, e a gente sabe da importância disso aí. E é por isso que a palavra de Deus nos fala que o nosso Deus, o seu poder, ele se renova a cada dia, o poder da palavra de Deus se renova a cada dia, e o cristão, para que ele seja bem-sucedido, ele precisa procurar renovar a sua experiência com Deus dia após dia. Então, quando nós lemos um texto como esse, apenas 2 versículos, mas que falam forte ao nosso coração a respeito de buscar aquilo que é novo, pois aquilo que é velho, aquilo que é arcaico, aquilo que não funciona mais, não serve para nós, porque vai trazer prejuízos. O único que passa o tempo, passam as gerações, mas ele nunca fica velho e ultrapassado, é a palavra de Deus e o nosso Deus. Mas nós, firmados nessa palavra, nós precisamos buscar novidade a cada dia. E Jesus ele fala a respeito do vinho novo. E quando a gente fala de vinho, talvez a gente tenha ideia errada que o vinho que Jesus estava falando aqui é aquele vinho que a pessoa se embriaga, que vai beber ali 2 doses e vai sair ali errando o rumo de casa. Mas na realidade, o vinho que era utilizado na época de Cristo nada mais era do que o suco da uva. E nós sabemos que não só a uva, mas outras frutas, elas têm um teor alcoólico, como a maçã, sapoti e outras frutas. E a uva ela tem um teor alcoólico forte. E quando pisado no lagar, quando colocado ali por um tempo para fermentar, então esse teor alcoólico ele aumenta. Então o vinho, ele em excesso, o suco da uva em excesso, ele também vai deixar a pessoa embriagada, vai deixar a pessoa um pouco fora de sintonia. E Jesus fala aqui a respeito do vinho. E quando ele fala desse vinho, às vezes alguém não entende, acha que a palavra de Deus orienta que as pessoas deveriam estar bebendo vinho, mas está falando aqui do suco da uva. E esse suco, a gente sabe, já comprovado pela medicina, que a uva ela traz muitos benefícios para a nossa vida, para o nosso coração. E as pessoas utilizavam muito o suco da uva nessa época. E essa bebida era conhecida como um vinho, como uma bebida que trazia a alegria ali nas festividades, nos casamentos. Então, era muito utilizado. Jesus ele fala desse vinho novo, mas ele fala também de um outro vinho. Ele fala do vinho velho. E esse vinho velho, ele está apontando para aquele vinho que você pisa, você vai lá no lagar, você espreme aquela uva, machuca aquela uva, vai extrair aquele suco, ele é colocado em um tempo ali para fermentar, e aquela fermentação, ela vai aumentar em muito o teor alcoólico daquele suco, daquela bebida. E isso aí faz com que esse vinho, no Novo Testamento, ele era conhecido como uma bebida forte. Era aquele vinho fermentado que as pessoas bebiam, mas não podiam beber demais, porque senão ficariam embriagados. E Jesus ele fala isso e a gente fica sem entender por que Jesus faz essa comparação do vinho novo, do odre velho. Existiam também algumas
bebidas que eram misturadas ao suco da uva e eram conhecidas como a bebida misturada, acrescentada. Se fosse nos dias de hoje, a gente diria que era uma bebida batizada, não é isso? Mas é o seguinte, aonde nós queremos chegar com tudo isso? Odre. Nós já vimos que o suco da uva era conhecido como vinho, como uma bebida muito utilizada naquela época. E o odre? O que era o odre? O odre era basicamente a gente pegar um pedaço de couro e fazer dele um saco, um revestimento ali e costurar como se fosse um saco, aonde essa vasilha de couro bem costurada era utilizada como um recipiente para guardar líquidos. Hoje nós temos as garrafas térmicas, hoje nós temos os copos, garrafas de vidro, nós temos uma infinidade aí de produtos que são utilizados para armazenamento. No tempo de Cristo, não. Em um tempo mais remoto, as pessoas utilizavam aquilo que tinham à mão. E as pessoas, a gente vê que é uma coisa inteligente aqui, para a época, as pessoas pegavam, eles utilizavam a pele da ovelha, a pele do cordeiro, eles cortavam ali e eles costuravam e faziam uma vasilha. E naquela vasilha eles colocavam vinho. Mas acontece uma coisa interessante. Aquela vasilha, quando ela era nova, o couro era novo, ele ia expandindo com o tempo. Você ia colocando vinho e ele ia expandindo. E ele não quebrava. Mas acontece uma coisa, se nós pegarmos algo de couro e deixarmos por muito tempo, utilizarmos por muito tempo aquele couro, aquele material, ele vai ficando ressecado. E quando ele ficar ressecado, ele não vai aguentar mais dilatar, esticar, ele não vai aumentar mais o seu tamanho. E as pessoas colocavam o vinho ali, guardavam o vinho, e com o tempo ele ia fermentando mais uma vez. Aquele odre que já não aguentava mais aumentar o seu tamanho, não aguentava mais esticar as suas medidas ali, o que era que acontecia? O vinho era colocado ali no odre, ele era lacrado para fermentar, e quando o odre não suportava, ele rachava aquela pele, e aquele vinho derramava tudo. E nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus, na sua palavra, ele traz essa preocupação. Quando nós falamos de odre, nós precisamos entender que esse odre está relacionado à nossa vida, ao nosso ser. Na nossa vida tem que existir o novo, aquilo que se renova. Na nossa vida, o que traz benefícios é aquilo que se renova a cada dia. Nós, seres humanos, nós necessitamos da presença de um Deus em nossa vida. Nós, seres humanos, nós necessitamos da presença do nosso Criador em nossa vida a cada dia. Uma coisa acontece é que na nossa busca desenfreada pela paz, por uma paz interior, nós começamos a colocar dentro desse odre, que é o nosso ser, que é a nossa vida, nós começamos a colocar tudo quanto é material, e muitas vezes esse material ele fermenta muito, e tudo aquilo que vem com fermento, ele vai crescer, ele vai expandir, e muitas vezes aquilo vai trazer um prejuízo para nós. O que é que nós precisamos entender? Que o Senhor, ele precisa renovar a nossa vida. O Senhor, através da sua palavra, através da sua presença, ele precisa renovar o nosso interior. Nós somos pessoas corruptíveis. Nós nos corrompemos a cada dia, a cada instante da nossa vida, nós cometemos falhas, nós cometemos erros. Isso não significa que nós não somos cristãos, mas significa que nós somos humanos e nós somos falhos. E nós precisamos entender na palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele diz, olha, é necessário que os odres, eles não sejam velhos, mas que os odres, eles sejam novos. Porque esse odre novo, ele vai suportar aquilo que vai ser colocado nele. Mas também é preciso ter cuidado em qual produto colocar dentro desse odre. Não pode ser aquele suco fermentado, não pode ser aquela bebida fermentada. O que é que o fermento representa na palavra de Deus? Representa o pecado. O fermento na palavra de Deus, ele é simbolizado, ele simboliza o pecado, ele simboliza aquilo de ruim que entra no coração do ser humano. Então nós precisamos entender uma coisa, aquilo que nós entendemos como a nossa vida, o nosso ser, que nessa tarde nós chamamos de odre, de vasilha, onde vai receber, onde precisa receber o poder de Deus, nós precisamos entender o que é que nós temos que receber, o que é que nós podemos colocar nesse odre, qual bebida nós podemos colocar nesse odre
para que nós não possamos perdê-lo. A gente sabe, irmãos, que se tem uma coisa que nós não queremos, é perder a nossa vida, é perder tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos. E quando nós colocamos uma bebida, apenas fazendo uma metáfora, quando nós colocamos uma bebida fermentada dentro daquele odre que já está cansado, que já está abatido ali, então nós vamos estar fazendo com que aquele odre venha a se quebrar. E quando aquele odre é quebrado, tudo que existia de bom é derramado. E nós precisamos entender que é necessário nós buscarmos de Deus a sua vontade, é necessário nós buscarmos de Deus o que existe de melhor dele para a nossa vida. Não podemos estar como odres, colocando só coisas fermentadas, colocando só aquilo que desagrada a Deus, porque com certeza, se nós fizermos isso, nós vamos estar no futuro, e talvez no futuro próximo, nós vamos estar vendo esse odre se partir. E quando o odre se parte, toda unção, toda bênção, tudo que existe de bom é derramado, vai se esvair. Então, irmãos, que nós possamos entender que é necessário nós colocarmos em nossa vida aquilo que é essencial. O tempo, nós corremos, é uma coisa que a gente mais corre hoje em dia, é devido ao tempo. Nós vivemos angustiados porque o tempo não nos espera. São muitas, a demanda é muito grande, é muita coisa para fazer no nosso dia a dia, e muitas vezes nós não temos um tempo de buscar esse Deus. Não temos um tempo para clamar a Ele, para que Ele possa depositar nesse odre algo especial, para que Ele possa depositar nesse odre algo de bom, algo que não venha a fermentar nem quebrar esse odre, mas algo que venha a conservar. Então, nós precisamos entender que é necessário dar valor ao tempo. Nós precisamos entender que o passado, ele precisa ser deixado para trás. Muitas vezes nós nos apegamos ao passado, nós ficamos presos ao passado, e o passado, ele nos atormenta. O passado, ele traz coisas ruins. Muitas vezes o passado, ele nos sobrecarrega tanto que o nosso odre, ele não suporta, ele quebra. E a unção que está ali, ela é derramada. E nós precisamos entender, irmãos, que é necessário nós pedimos a Deus que Ele nos permita, Ele nos conceda uma visão espiritual. O cristão, no mundo que vive hoje, precisa pedir um discernimento espiritual a Deus. Precisa pedir uma visão, um direcionamento e dizer, Senhor, dá-me uma visão, dá-me um direcionamento daquilo que eu preciso saber para fazer a minha vida valer a pena. Para que eu não venha estar, ó Deus, em vão na tua presença, mas que o teu melhor aconteça na minha vida. Então precisamos pedir a Deus uma visão. Precisamos pedir a Deus, porque quando Deus nos dá essa visão, estou correndo aqui para nós possamos encerrar, mas quando Deus nos dá essa visão, as feridas, os traumas e os complexos que existem em nós, eles são sarados. Mas nós precisamos entender a grande importância de colocar dentro desse odre apenas aquilo que é bom. E aquilo que não presta, que a gente possa deixar de lado. Ah, mas tem coisas que não prestam, mas atormentam minha vida, estão me acompanhando por toda a minha vida. Temos que pedir forças a Deus e deixar para trás tudo aquilo que não traz benefício para a nossa vida. Muitas vezes nós nos acomodamos, nós nos conformamos com a vida, com essa vida do passado, e a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que nós não podemos ser acomodados. O comodismo traz a destruição para a nossa vida. Não podemos ser conformados com aquilo que o diabo coloca na nossa vida a cada dia, mas precisamos buscar uma renovação, precisamos buscar algo novo para o nosso odre. Então é necessário nós entendermos isso aí. Então, irmãos, que nós possamos, nessa tarde, estar meditando nessa breve palavra. Eu gostaria que Deus, ele pudesse estar abençoando o seu coração nessa tarde. Talvez o seu odre esteja ali sofrendo, prestes a rachar, porque está sendo colocado ali coisas fermentadas, coisas que não agradam a Deus. Mas eu te digo nessa tarde, nenhum de nós aqui é perfeito, nenhum de nós aqui é super-homem ou super-crente, a ponto de não precisar de oração ou a ponto de ser melhor que alguém. Não. Mas nós gostaríamos de dizer uma coisa, firmados na palavra de Deus, é necessário nós buscarmos estar conservando esse odre a cada dia, conservando a nossa vida e colocando dentro desse odre apenas aquilo que traz benefício à nossa vida, apenas aquilo que agrada a Deus. E quando nós colocarmos Deus em primeiro plano, quando nós deixarmos tudo do passado para trás
e dentro do nosso odre for colocado apenas aquilo que é novo, aquilo que provém de Deus, então, com certeza, essa angústia que muitas vezes está te atormentando, essa dúvida que muitas vezes pode estar atormentando você nesse momento, com certeza, Deus vai fazer com que o milagre aconteça e você vai conseguir ver o poder de Deus sendo realizado em sua vida. Eu gostaria de deixar essa palavra para você,